Olá! Hoje vamos falar sobre a higienização das mãos e contaminação cruzada. A higiene das mãos é uma medida essencial para a segurança do paciente e biossegurança, utilizada para prevenir a transmissão de micro-organismos e reduzir infecções relacionadas à assistência à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os 5 momentos para a higienização das mãos são: primeiro, antes de tocar o paciente, para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções. Segundo, antes de procedimentos limpos ou assépticos, também para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos presentes nas mãos dos profissionais e que podem causar infecções. Terceiro, após risco de contato com fluidos corporais, para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes. Quarto, após tocar o paciente, para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do próprio paciente. Quinto, após contato com superfícies próximas ao paciente, para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes. Aqui está uma imagem da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que conta sobre os 5 momentos para a higienização das mãos. E agora, água e sabão ou álcool em gel? Quando eu devo usar? A água e sabão é indicada quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Já o álcool em gel, quando não houver sujeira visível, pode fazer o seu uso. Além disso, quando não tiver água e sabão disponíveis, também se faz o uso do álcool em gel. Porém, o uso do álcool em gel também é necessário ser feito movimentos semelhantes aos da lavagem das mãos, que será mostrado posteriormente. Mas se eu uso luva, eu não preciso fazer higienização das mãos, correto? Errado. O uso de luvas não substitui a higiene das mãos, pois elas também podem ser contaminadas durante a assistência. O uso inadequado, como permanecer com a mesma luva entre pacientes ou procedimentos, aumenta o risco de transmissão de micro-organismos. Além disso, o uso excessivo de luvas contribui para impactos ambientais. Agora, nós iremos falar sobre a técnica perfeita em ambiente real. Passo 1. A preparação. Primeiro de tudo, a gente abre a torneira e molha bem as mãos. Passo 2. Depois, aplica uma quantidade generosa de sabonete líquido na palma. Tem que ser o suficiente para cobrir a mão inteirinha, combinado? Passo 3. Palma com palma. Com o sabão na mão, começamos pelo básico. Esfregar a palma de uma mão contra a outra, façam movimentos circulares. É aqui que a espuma começa a mágica. Passo 4. Entre os dedos. Agora, vamos para a parte de cima. Leve a palma da sua mão direita sobre o dorso, as costas da mão esquerda. Entrelace os dedos e friccione bem, limpando os espacinhos entre eles. Depois, inverte, mão esquerda sobre o dorso da direita. Passo 5, dorso das mãos e dedos. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa, mão com a palma da mão oposta. Esfregue também o dorso dos dedos de uma e vice-versa. Segurando os dedos, passo 6, os polegares. Muita gente esquece do dedão, mas ele trabalha o dia todo. Então, feche a sua mão direita em torno do polegar esquerdo e faça movimentos circulares, como se estivesse girando uma chave. Depois, mude o lado. Mão esquerda gira no polegar direito. Passo 7, polpas digitais e unhas. Por fim, as pontinhas dos dedos e as unhas. Junte os dedos de uma mão como se fosse uma pinça e friccione em movimentos circulares contra a palma da outra mão, como se estivesse coçando a palma da mão. Faça isso dos dois lados.
Passo 8. Esfregue os punhos com movimentos circulares utilizando a mão oposta. A finalização segura. Pronto, a limpeza está feita, mas o final é onde muita gente erra, então atenção. Passo 9. Enxaguar. Deixe a água correr no sentido dos dedos para os punhos e cuidado, não encoste na pia. Passo 10. Secar. Use papel toalha descartável. Seque primeiro as mãos e depois desça para os punhos. Passo 11. Não jogue o papel fora ainda. Use esse mesmo papel toalha para fechar a torneira. Se você encostar a mão limpa no metal, vai se contaminar de novo. Depois de fechar, aí sim, jogue o papel na lixeira. Resultado final. As mãos ficam limpas e seguras, reduzindo significativamente o risco de transmissão de bactérias, vírus e outros micro-organismos. Na correria do dia a dia, a gente acaba lavando as mãos ou passando álcool muito rápido só para cumprir tabela. Mas a pressa é a maior inimiga da segurança. Para eliminar os germes de verdade, o processo com água e sabão deve durar de 40 a 60 segundos e com álcool de 20 a 30 segundos. Menos que isso gera uma higienização incompleta e a pressa faz a gente esquecer os polegares, as unhas, o espaço entre os dedos e os punhos. Além disso, apenas aplicar o produto na pele não faz milagre. O que realmente remove a sujeira, a oleosidade e os micro-organismos é a fricção. Por isso, os movimentos de esfregar devem ser firmes e contínuos pelo tempo certo. Outro ponto essencial que muitas vezes passa batido na nossa rotina são os adornos. Anéis, pulseiras, relógios e até as alianças acumulam muita sujeira e micro-organismos invisíveis, além de dificultarem a higienização correta. Por isso, a regra é clara. Todos eles devem ser removidos antes de qualquer procedimento de lavagem ou aplicação de álcool. O mesmo cuidado vale para as unhas. Unhas longas ou postiças são o esconderijo perfeito para as bactérias e tornam a limpeza muito mais difícil. O ideal e recomendado é manter as unhas sempre curtas, limpas e ao natural. Por fim, não podemos esquecer da integridade da pele. Uma pele lesionada, com rachaduras ou ressecamento crônico, abre portas para infecções e aumenta muito os riscos de contaminação. Cuidar das mãos também significa hidratar a pele constantemente para mantê-la inteira e protegida. Deixar os adornos de lado, cuidar das unhas e hidratar a pele são passos simples que fazem toda a diferença na nossa segurança. Quando a gente pensa em erro hospitalar, normalmente imagina algo muito grave. Mas na prática, muitos casos de contaminação cruzada acontecem por pequenos descuidos, os chamados microerros. Um exemplo muito comum é não higienizar as mãos no momento correto. Às vezes o profissional está na correria, toca no prontuário, no celular, na maçaneta e logo depois entra em contato com o paciente. Outro erro frequente é achar que a luva substitui a higienização das mãos, quando isso não é verdade. Também podemos citar o uso de adornos como anéis e relógios, além da falta de limpeza de equipamentos compartilhados, como estetoscópios e termômetros. São atitudes que parecem pequenas, mas que facilitam muito a transmissão de micro-organismos. Mas por que até profissionais experientes acabam relaxando a técnica? Um dos motivos é o excesso de confiança. Com o tempo, alguns profissionais acabam entrando no automático e diminuindo a percepção do risco. Além disso, existe a sobrecarga de trabalho, o cansaço físico e mental e a pressão do tempo, principalmente em ambientes hospitalares muito movimentados. Com a rotina intensa, muitos procedimentos passam a ser feitos de forma mecânica, e isso pode levar ao esquecimento de etapas importantes de segurança. Por isso, é fundamental que toda a equipe esteja comprometida com medidas de prevenção. Algumas estratégias importantes são incentivar a higienização correta das mãos, reforçar os protocolos de biossegurança, promover treinamentos frequentes e estimular o uso adequado dos EPIs. Além disso, campanhas educativas, lembretes visuais e a comunicação entre a equipe ajudam a fortalecer a cultura de segurança do paciente. Então, mais do que evitar grandes erros, prevenir a contaminação cruzada também significa prestar atenção nos pequenos hábitos do cotidiano.
porque são justamente esses detalhes que fazem diferença na qualidade da assistência e na segurança do paciente.